Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Fabiola. Nesta aula, nós vamos estar aprendendo algumas funções características dos sistemas operacionais, bem como também nos aprofundando um pouco aí no DOS, o sistema operativo DOS. Vimos anteriormente, então, que o sistema operacional ele é o principal software do computador e ele vai controlar aí todos os recursos do computador. O que são esses recursos, né? São os dispositivos físicos e também as funções de software. Portanto, né, guardem que ele é um sistema operacional, que é um software responsável pelo gerenciamento do hardware, que é a parte física, e os outros softwares que temos aplicativos de linguagem de programação, de sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, ele faz todo esse gerenciamento, né? Bom, além disso, o que acontece, né? Ele fornece também a interface amigável para o usuário poder operar todos esses recursos do computador. Sem o sistema operacional, nós não conseguiríamos conversar com a parte de hardware, porque é tudo feito em linguagem de máquina. O computador ele só entende uma linguagem chamada linguagem de máquina, que é uma linguagem onde se utiliza, né, códigos binários e códigos hexadecimais, das quais o usuário teria maior dificuldade para estar compreendendo. Então, gerou-se assim, né, um sistema para que existisse então essa interface gráfica amigável, da qual pudesse então estar interagindo usuário e computador. Assim, né, temos como definição de um sistema operacional um software responsável pelo gerenciamento do hardware e outros softwares, né? Além disso, ele fornece a interface para o usuário operar todos os recursos do computador. Então, aqui nós temos o sistema operacional no meio do usuário e no meio da parte de hardware, tá? Então, o sistema que faz a ponte entre o usuário e a parte de hardware. Lembrando que aqui, né, dentro do sistema operacional, nós temos também os outros tipos de software, como eu expliquei, certo? Então, a partir desse sistema aqui, né, que vai haver essa interface amigável para que o usuário possa estar conversando aí com os softwares, aplicativos ou não, e também a parte de hardware. Então, aqui nós temos um esqueminha que ilustra bem como se comporta o sistema operacional. Então, a gente tem o usuário como a primeira fonte de inserção de dados no computador. Nós temos as aplicações que vão transformar, né, uma interface gráfica amigável para o usuário poder estar manipulando aí o sistema operacional e também a parte de hardware. E esse sistema operacional aqui, ele vai estar gerenciando todos esses aplicativos e também essa parte física, que é a parte de hardware. Então, lembre-se, né, que para trabalhar com o sistema operacional, vai ser necessário entender que o computador é uma máquina eletrônica e que tem um conjunto de componentes e equipamentos adequadamente estruturados. Então, é tudo estruturado, né? Além disso, nós temos duas partes diferentes que funcionam em conjunto, que é a parte de hardware, que é a parte de software. Lembre-se, né, que a parte de hardware é a parte física do computador e é composta, por exemplo, por memória, periféricos, cabos, placas, chips, entre outros aí componentes eletrônicos. Tudo que a gente pode tocar é a parte de hardware. E os softwares, né, são os programas que são utilizados juntamente aí com o sistema operacional, né, e executam as diferentes tarefas necessárias ao processamento de dados, ok? Então, existem softwares de vários tipos, entre os mais importantes, então, nós temos o sistema operacional, temos também aí as linguagens de programação, que são utilizadas para escrever programas, nós temos os aplicativos que executam as tarefas comuns, como escrever, fazer cálculos, desenhar ou armazenar informações. Temos também outras ferramentas, né, que auxiliam o desenvolvimento de programas
e gerenciamento de discos. E temos também esse ambiente operacional, né, da qual aí a gente vai estar trabalhando. Então aqui nós temos o mesmo esquema do slide anterior. Nós temos as aplicações, portanto, a nível de usuário. Essas aplicações fazem a interface gráfica para poder conversar com o sistema operacional. E esse sistema operacional, então, ele faz a ponte para a parte de hardware. A ponte entre a aplicação e a parte de hardware. Ele vai gerenciar tanto essa parte de software quanto essa parte de hardware. Lembrando que é necessário, então, ter os usuários para estar entrando com os dados a serem processados, né, a serem realizados alguma tarefa específica. Então, a principal função do sistema operacional é coordenar recursos, ou seja, ele vai controlar tanto os acessos a arquivos, diretórios e também, né, os acessos aos dispositivos de saída, dispositivos de entrada, armazenamento. E além disso também, né, ele conversa diretamente com a CPU, o nosso processador, com as memórias, com a interface com o usuário. Então, ele faz toda essa parte de gerenciamento de recursos, né, fazendo a conversa entre a parte de software e a parte de hardware. Então, ele gerencia toda a parte de recursos aí de um sistema computacional. Nós temos alguns tipos de sistemas operacionais, como monotarefa, multitarefa, monousuário e multiusuário. Então, são alguns tipos que encontramos desses sistemas operacionais indicados para usos distintos. No sistema monotarefa, executa-se uma aplicação de cada vez. Então, assim, não vai existir a preocupação com a proteção, o processador ele é dedicado a um único programa, e assim a gente tem como exemplo o MS-DOS. Esse sistema aqui, ele não é tão usado, né, porque a gente precisa hoje em dia de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, monotarefa, como a gente faz uma tarefa só por vez, não é muito indicado. Então, por isso, né, ele caiu em desuso. Algumas coisas a gente consegue ainda fazer no MS-DOS, tá, através de comandos, mas são mais para a parte de gerenciamento e administração de recursos administrativos. Aí a gente consegue trabalhar com os comandos no MS-DOS. O sistema multitarefa, ele é ao contrário do monotarefa. O mono, uma atividade, né, uma tarefa por vez. O multitarefa, então, ele é mais complexo e mais eficiente. E a gente pode, então, estar executando vários programas ao mesmo tempo, dividindo os mesmos recursos do computador também ao mesmo tempo, né? E assim, o que vai acontecer? A gente vai ter aumento da produtividade dos usuários, a redução de custos, o processador fica dedicado a vários programas, então eu posso usar vários programas ao mesmo tempo. Para esses sistemas, nós encontramos o Windows, o Linux, todos esses sistemas modernos, né, eles já usam aí o sistema multitarefa, que pode ser feito, então, várias tarefas ao mesmo tempo. No sistema monousuário, o próprio nome já está falando, ó, monousuário, um usuário só, né? Então, apenas um usuário utiliza os recursos do sistema. E a gente tem também aí o MS-DOS, né, que é um sistema operacional que está em desuso, tá? A gente viu aí que ele foi comprado pela empresa Microsoft, elaborado por um hacker, né, e vendido pela IBM para ser usados aí nesses computadores. Mas, como ele é monotarefa e monousuário, não há por que usar o MS-DOS. Somente mesmo se fôssemos usar via comandos, né, para gerenciamento mais específicos. Aí sim a gente usaria o MS-DOS.
Nesse sistema multiusuário, então eu tenho vários usuários utilizando os recursos do sistema. Tá? Então, por isso que diz, ó, multiusuário, vários usuários acessando os recursos do sistema e trabalhando com esses recursos ao mesmo tempo. Então, é o sistema que é usado, o multiusuário e o multitarefa também. Então, esses dois tipos de sistemas são os mais usados aí atualmente e eles são empregados em sistemas conhecidos como Windows, Linux, macOS, entre outros sistemas que nós temos no mercado. Nós temos aí uma evolução muito grande dos sistemas operacionais. Se vocês pegarem aí o Windows, existiu vários tipos de Windows, vários tipos de Mac, vários tipos de Linux. Cada vez eles vão aprimorando mais a interface gráfica, os recursos, a parte de segurança. Então, nós temos uma evolução desses sistemas a fim de que ajude o usuário na utilização dos softwares e também no gerenciamento da parte de hardware. Muitas vezes, não nos damos conta que praticamente tudo hoje em dia tem sistema operacional, seja seu computador, notebook, tablet, calculadora, televisão, videogames, players de Blu-ray, GPS, carros, casas e até mesmo geladeiras. Mas o que realmente importa é saber como tudo começou. Quem é o responsável pela criação dos sistemas operacionais? Os desentendidos acabam sempre dando os créditos da criação dos sistemas operacionais para as pessoas erradas. Nomes como Bill Gates e Steve Jobs são sempre mencionados, mas afinal, quem é o responsável pela criação do primeiro sistema operacional? A primeira geração da computação moderna, entre 1945 a 1955, não trabalhava o conceito de sistema operacional propriamente dito, visto que as operações eram setadas através de hardware. Por exemplo, chaves, quilômetros de fios e luzes de aviso. Neste período, era muito comum que a mesma pessoa projetasse, programasse e utilizasse os computadores. A principal implicação desta abordagem é o fato que era muito difícil criar rotinas programáveis, exigindo trabalho intenso dos operadores de máquinas. Inclusive, veio desta época o termo bug ou bug, que do inglês significa inseto, pois os insetos acabavam entrando nas gigantescas máquinas e danificando elas, e juntamente com o programa que estava sendo executado, ou deixando com erros ou nem mesmo funcionando, forçando o operador a identificar o que tinha acontecido. Daí surge o termo bug, quando o programa não funciona como deveria, falamos que ele teve um bug. Programação em batch ou lotes. O conceito de sistema operacional apareceu durante a segunda geração da computação moderna, entre 1955 a 1965, através da programação em batch. Assim, vários comandos já poderiam ser executados em sequência através de cartões perfurados, eliminando parte do trabalho do operador de terminal. Normalmente, um programa era composto por um conjunto de cartões inseridos pelo usuário do sistema, na ordem correta. Inclusive, o sistema operacional DOS fez futuramente uma homenagem dando o nome de alguns executáveis como Bash ou Batch. Na década de 60, os primeiros sistemas operacionais foram desenvolvidos conforme a evolução da tecnologia da época. Contudo, cada máquina possuía seu próprio SO específico, o que implicava na incompatibilidade de mainframes distintos. Um dos maiores representantes foi a CTSS, Comparable Time Share System, sistema compatível de compartilhamento de tempo, criado pela MIT, sendo lançado em 1961 para o computador IBM 7090. Tudo isso graças a um homem chamado Fernando José Corbató. Nascido na Califórnia, tem PhD em Física pelo MIT, tornou-se professor em 1965 e se hospedou no MIT até sua aposentadoria. Ele foi o líder dessa equipe de desenvolvimento do CTSS. Eles tiveram a brilhante ideia de, ao invés de executar um programa por vez na máquina, eles desenvolveram um software que iria somente gerenciar outros programas que seriam executados, dando a capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Um primeiro exemplo de escalonamento. Até essa época, não tínhamos linguagem de programação como hoje. Os programadores escreviam os programas na linguagem da máquina. Corbató foi o primeiro a usar senhas para proteger o acesso a arquivos em um sistema de computador. A experiência com o desenvolvimento da CTSS levou a um segundo projeto, a Multi, que foi aprovada pela GE para o seu sistema de computadores high-end, mais tarde adquirida pela Honeywell. A Multics foi a pioneira em muitos conceitos utilizados até hoje, incluindo o sistema hierárquico de arquivos, segurança orientada para o anel, listas de controles de acesso, armazenamento de nível único, a vinculação dinâmica e extensa reconfiguração online para o serviço confiável. O sistema Multics não foi bem sucedido comercialmente, porém inspirou diretamente Ken Thompson e Dennis Rich
para desenvolver o Unix, que também serviu como modelo direto para muitos outros sistemas operacionais usados até hoje. Em sistemas baseados no Windows, existe aí um prompt de comando chamado MS-DOS. O MS-DOS era um sistema operacional que ele foi utilizado lá pela IBM, nos computadores da IBM. E é um prompt onde nós não temos interface gráfica, tá? É feito tudo através de comandos. E então, o que acontece, né? Ele é bem utilizado para executar comandos inseridos pelo usuário e realizar funções administrativas avançadas. Então, hoje em dia, o DOS é utilizado somente mais para então gerar aí algumas funções administrativas avançadas. Então, por exemplo, se eu quiser formatar meu computador, eu não preciso baixar um software específico, eu posso fazer isso pelo DOS, pelo prompt de comando do DOS. Então, assim, vários comandos que nós vamos ver mais para frente. E esses comandos, eles fazem a criação de diretórios, manipulação de arquivos, pastas. A gente pode fazer tudo por ele. Então, o MS-DOS, como sistema operacional, MS porque é Microsoft e DOS porque é Disk Operation System, então sistema operacional em disco. Ele foi originado do projeto QDOS, Quick and Dirty Operation System. E ele foi criado então pela empresa Seattle Computer System. Ele foi inicialmente uma tentativa de criar um concorrente do estabelecido sistema operacional CP/M, que rodasse nos recém-lançados processadores 8086 da Intel. Então, assim, ele foi vendido em dezembro de 80, esse primeiro DOS, e relançado pela Microsoft em junho de 81, para ser usado, então, nas linhas de computadores da IBM. E ele foi desenvolvido, então, inicialmente por um hacker, né? E esse hacker, ele vendeu esse sistema para a Microsoft, e a Microsoft aproveitou a implementação desse software e vendeu, então, para serem usados nos computadores da IBM. Então, essa aqui é a interface do MS-DOS, uma interface não amigável, então eu preciso conhecer os comandos para estar inserindo aqui, executando algumas tarefas específicas. O MS-DOS também tem algumas versões, das quais a gente vai conhecer agora. Então, nós temos como primeira versão o PC DOS 1.0. Ele foi lançado em agosto de 81. E ele não tinha muita memória RAM. Hoje em dia a gente fala em 16 GB de memória RAM. Ele só tinha 256 KB de memória RAM. Então era lento pra caramba, né? Não cabia nada ali. E também o armazenamento dele era muito precário. Bom, a principal característica, né, é que é monousuário e monotarefa. Então, apenas um usuário pode usar os recursos do sistema e também fazer apenas uma tarefa de cada vez. Então, o DOS ele é um sistema completamente monousuário e monotarefa. Todas as versões dele são monousuário e monotarefa. Aqui a interface dele também não tem uma interface amigável. Aí era usado nos computadores da IBM, né? Depois nós temos o PC-DOS 2.0, ou também chamado de MS-DOS 2.0. Esse aqui foi lançado em 83 e já foram as primeiras versões a suportar PCXT e drivers de discos fixos. Então, a gente já tinha os discos fixos. O que são discos fixos? Vocês não devem conhecer, antigamente existiam os disquetes. Os disquetes eram como se fossem os nossos discos rígidos de hoje, né? Ou pendrives, os nossos dispositivos de armazenamento. E a capacidade desses disquetes, que eram dispositivos de armazenamento, eles foram elevados de 180K, que a gente tinha na versão
1.0 para 360 nessa versão 2.0. E também, né, teve o uso de 9 setores por trilha em vez de 8. Então teve uma evolução pequena, mas teve. Essa versão também, ela permite assim que um programa carregue e rode subprogramas e overlays de programas. Então aqui eu já posso estar elaborando, né, subprogramas para estar sendo executados nesse sistema operacional. Também é monotarefa e monousuário. Depois já houve uma evolução, e aí a gente já foi para o MS-DOS 3.0. Esse foi lançado em 84. E aí já, o que acontecia nesse, né? Já suportava mais capacidade de armazenamento. Os disquetes já eram de 1.2 megabytes e os discos rígidos, os HDs, já cabiam 32 megabytes. Hoje em dia a gente fala 1 tera de armazenamento, 2 terabytes de armazenamento. Então, olha só a evolução. Aqui também já se incluiu códigos de erro mais estendidos, então já era possível detectar erros, de forma, né, que permitia que os programas obtivessem uma explicação mais detalhada do que aconteceu de errado. Então aqui já tem a correção de bugs, né, quando o erro ocorre, quando esses bugs ocorrem, é possível então de haver um detalhamento do que aconteceu. Então essa foi a versão do MS-DOS 3.0. A versão 4.0 foi lançada em 88 e essa versão ela trouxe um aumento aí dos discos de até 2 GB. Em abril de 91 foi criado a versão 5.0, onde já incluiu aí um editorzinho de texto e houve algumas melhoras em referência a alguns bugs, né? E melhorias também para essa versão. O MS-DOS 6.0, que é uma das versões recentes aí que a gente tem, foi lançado em março de 93, e onde foi adicionado alguns recursos extras, como, por exemplo, compreensão de discos, ou seja, a gente pode estar usando aquele RAR, né, o zip RAR, que a gente fala, uma analogia aí para vocês saberem o que é compressão. A gente comprime os arquivos para poder caber mais informações no disco. Além disso também, né, nessa época, os discos rígidos eles já tinham de 200 a 400 megabytes. Então já teve aí um grande avanço no quesito armazenamento de informações. Algumas versões do MS-DOS ele foi usado como base para rodar alguns sistemas Windows. Por exemplo, a versão 8.0 do MS-DOS ele era usado no Windows ME. E também como discos de inicialização para o Windows XP, que são Windows antigos, né? Mas a versão pura dele, do MS-DOS, é a 6.2.2 que a gente tem informação. E essa aí foi lançada em 94. E a partir daí, então, os sistemas DOS, eles são usados somente agora com prompt de comandos, das quais iremos estudar posteriormente. Alguns comandos do MS-DOS para gerenciamento de recursos aí dos sistemas.